Cumprimento meus amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui quem vos fala é a missionária Angélica. É com muita alegria que eu venho trazer mais uma vez a palavra do Senhor para nós neste dia. Nós que muitas das vezes andamos ansiosos, nós que muitas das vezes andamos preocupados com tantas coisas deste mundo, mas olha o que a palavra do Senhor ela vai nos ensinar neste dia, né? Olha o que a palavra do Senhor, o que o apóstolo Pedro, ele fala para nós neste dia. Ei, você que anda ansioso aí, descansa no Senhor Jesus, amém, irmãos? A palavra do Senhor neste dia, ela se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Uma palavra bem conhecida, que ela nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos repetir, irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Olha que palavra abençoada que o Senhor nos dá nesse dia. Irmãos, nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque ele que cuida de nós. O Senhor é quem cuida de nós. Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá saúde, Ele nos dá aquilo que precisamos, irmãos. Muitas das vezes nós andamos preocupados com tantos problemas, com as contas que temos que pagar. Muitas das vezes não sabemos direito se vai ter a condição ali para que nós possamos pagá-la ou não. Mas nós devemos descansar no Senhor. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos ensina a lançar sobre Ele, às vezes, o fardo pesado que nós estamos carregando. Mas nós temos que descansar e lançar sobre Ele, e esperar que o Senhor, Ele age. E também nós temos que analisar a nossa vida, né? Por que nós, às vezes, andamos tão preocupado? Por que muitas das vezes nós andamos tão preocupados? Por quê? Nós devemos fazer essa pergunta para nós. Nós devemos fazer por quê? Por que eu estou tão preocupado? Com quê? Aleluia! O salmista, ele também perguntou a si mesmo. Ele perguntava por que ele estava preocupado. Ele olhava para dentro dele e ele dizia: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí vinha a resposta: confie em Deus. Muitas das vezes nós devemos parar e analisar o porquê que nós estamos vivendo uma vida. Por que essa preocupação? Por que agitação? Confie em Deus. Por que a nossa alma está tão perturbada? Então nós devemos analisar o porquê. Porque muitas das vezes o inimigo, com os dardos inflamados dele, lança sobre nós aquela preocupação, aquela ansiedade, aquela coisa, às vezes sem motivo. E nós ficamos ali com aquele agitamento: porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que ir atrás daquilo. Senhor... E fica ali com aquele apavoramento e esquece da palavra de Deus que nos diz que Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aleluia! Glória a Deus! A segunda, irmãos, que nós temos que analisar em nossas vidas também, é saber o porquê, saber o valor das coisas. Nós temos que priorizar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque quando nós voltamos para o Senhor, em fazer a obra do Senhor, em buscar o Senhor,
As demais coisas o Senhor nos acrescenta. Aleluia, glória a Deus, porque o que tem mais valor para nós nessa vida não é as coisas do alto, porque a palavra do Senhor ela vai nos dizer que aqui as coisas dessa terra, porque o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos fala, porque andais tão preocupados em ajuntar tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem irão de comer, irão de destruir tudo. Por quê? Mas antes juntais tesouros no céu, aleluia, onde a traça e a ferrugem não podem comer. Muitas das vezes nós preocupamos com nós mesmos também. Irmãos, esse corpo aqui, ele veio do pó, ele vai voltar para o pó. Mas e a nossa alma? Aleluia! E os nossos tesouros que nós temos que juntar lá no céu, lá na glória. Então nós temos que saber diferenciar, valorizar. O que tem mais valor em nossa vida? Não são as coisas do alto? As coisas que nós priorizamos, que é o que deve ser priorizado na nossa vida, são as coisas do alto, são os tesouros lá do céu que nós temos que juntar, que arrecadar. É a nossa vida com Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor, Ele sabe, irmãos, das nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos das coisas, que nós temos de comer, de vestir, de pagar as nossas dívidas. Ele sabe o que nós necessitamos. E para Ele não é nada. Mas quando nós deixamos toda a preocupação e buscamos de fazer a obra, a vontade do Senhor, está no centro do Senhor, na direção do Senhor, no qual o Senhor nos coloca para que nós andemos, nós conseguimos descansar. Nós consigamos descansar. Aleluia. Depois, irmãos, para que nós venhamos ter uma vida de paz também, nós temos que transferir tudo para o Senhor, toda a nossa preocupação. Saber orar, saber pedir. Ontem mesmo nós estávamos ali, irmãos, no culto maravilhoso que teve ali na nossa igreja, Assembleia de Deus, Geração Santa. Eu sou aqui, né? Eu sou aqui do Paraná, sou aqui da cidade de Paysandu, congrego ali na igreja do Ministério Assembleia de Deus, Geração Santa, em Maringá, né? E ontem veio essa palavra tão abençoada para nós. Nós temos que saber pedir. Quando nós pedimos para o Senhor, quando nós pedimos, quando nós batemos da porta, Ele abre. Quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve. Ontem a palavra foi: clama-te a mim e eu te responderei. Aleluias! Clama a Ele, você tem clamado ao seu Senhor que tudo pode, que tudo faz na tua vida? Você tem clamado ao seu Senhor? Você tem pedido a Ele as coisas? Aleluia! Porque aquilo que você clamar, aquilo que tiver na direção dEle, Ele vai te responder. Aquilo que tiver no propósito dEle, Ele vai te responder. Por quê? Porque os planos do Senhor são maiores que o nosso, são melhores. Muitas das vezes nós queremos algo que talvez aquilo que a gente deseja não é o desejo do nosso Senhor. Mas aquilo que é melhor para nós, Ele tem. Então descansa nele. Às vezes você está aflito, preocupado com alguma coisa, falando: Senhor, eu te peço, mas o Senhor não me responde. Será que você tem pedido certo?
Será que é isso que o Senhor tem para com a tua vida? Aleluia! Mas descansa sobre ele. Às vezes aquilo que você tem pedido é tão pouco. Às vezes o que o Senhor tem para você é maior. E ele vai te dar na hora certa. Clama a mim e eu te responderei. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é fiel, irmãos, ele não nos abandona. Ele é maravilhoso, ele tem cuidado de nós. Não tem porquê de nós andarmos ansiosos, preocupados com tanta coisa. Aleluia! Irmãos, se eu for contar o meu testemunho para vocês, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Mesmo embora eu aparente essa paz, né? Essa calmaria no modo de falar, mas dentro do meu interno eu era, porque eu queria, irmãos, assim, tudo certinho. Uma pessoa muito honesta, glória a Deus por isso. Eu não gosto de dever nada para ninguém, irmãos. Então, assim, eu sempre preocupada, né? Ali, às vezes eu fazia uma continha ali, eu já ficava preocupada. Quando eu estava dando aula, trabalhando ali, assim, irmãos, que caiu meu pagamentinho ali na conta. Gente, as minhas contas venciam lá, por exemplo, lá pro dia 15, por aí. Caiu meu pagamento ali dia 30, dia 1º. A primeira coisa que eu fazia, eu tirava o dízimo e eu pagava tudo. Então, eu tive, irmãos, que sair, parar de trabalhar. Eu parei de trabalhar, irmãos, eu parei. Eu fiz uma cirurgia em novembro do ano passado e foi o último mês ali que eu dei aula, que eu trabalhei para fazer essa cirurgia, poder descansar um pouco. Irmãos, e uma preocupação. E passou essa cirurgia, uma que foi uma cirurgia muito complicada, irmãos. Uma hora eu conto o testemunho, o livramento de vida que o Senhor me deu. Mas assim, depois eu me vi desempregada, com contas para pagar, e aquela coisa, aquele desespero, aquela coisa, e eu falei, Senhor do céu, e agora, meu Deus, e agora? E aí quando eu fui chamada para trabalhar novamente, eu não estava ali bem ainda, porque a minha cirurgia foi complicada, né? Teve um processo ali de recuperar, eu não aceitei o trabalho de voltar a dar aula na escola, né? Eu sou professora, eu sou pedagoga. E irmãos, e aquela coisa toda, e eu preocupada com dívida, com coisa, com remédios que tinha que comprar, e aí a ansiedade aumentava. Quase, irmãos, quase que me dá um infarto. Olha só. Então, para que essa ansiedade, meu Deus? Quase. E eu falei, não, Senhor, onde está? Aí um dia, irmãos, o Espírito Santo soprou com aquela voz mansa, suave. Porque só quem ouve a voz do Espírito sabe como que ele fala, como que ele age. E o Senhor, minha filha, para que toda essa ansiedade? Onde está a tua fé? E eu falei, Jesus, perdão, meu Pai, perdão. Onde está a minha fé? Oh, aleluia! Eu não tenho cuidado de vós até agora. Eu não tirei daquele leito, não te tirei daquele leito de UTI. Para tu tá andando dessa forma, com essa ansiedade, com essa preocupação. Oh, aleluia! E ele me disse, irmãos, faça a minha obra e as demais coisas eu vos acrescentarei. Oh, glória a Deus, aleluia! Irmãos, então eu via, quanto mais assim aquele desespero, mais remédio eu tinha que tomar, mais preocupação eu passava, mais doente eu ficava, mais gastos vinham. Gente do céu, irmãos, e você vê, e eu prego a palavra, eu sou missionária, mas muitas das vezes se nós não vigiarmos, irmãos,
se nós não andarmos vigilante, porque a palavra do Senhor, se você ler igual essa primeira Pedro que eu li para vocês, se vocês continuarem lendo o versículo, o 8, o 9, vocês vão ver que o apóstolo Pedro, ele nos diz, né, que o inimigo, ele anda ao derredor, irmãos. E é assim que ele faz. Às vezes uma coisinha ele quer tirar a nossa paz. Ele quer tirar a nossa paz ali com Deus. Ele quer fazer meio que nós queremos agir com as forças do nosso braço e deixar o Senhor de lado. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que quando a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, único e suficiente da nossa vida, nós devemos descansar em Deus, descansar no Senhor. Não é com as forças do nosso braço, não é com as forças das nossas mãos que nós venhamos andar. O que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Eu não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Se é Cristo que vive em ti, por que toda essa agitação? Aleluia, o Espírito Santo, irmãos, me fez lembrar isso. Então, nós devemos, irmãos, viver uma vida em paz com o Senhor, descansar, transferir para o Senhor Jesus toda a nossa preocupação. Ver o valor das coisas, o que mais importa para nós são as coisas do alto, são os tesouros do céu, não é aqui na terra. Isso é o que importa para nós. Nós devemos analisar o porquê que nós estamos tão preocupados. Assim como o salmista Davi, ele fez. Por que está batida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Lá em Salmos 42, ele vai dizer assim. Oh, aleluia! E o que nós devemos também fazer, irmãos, para que nós venhamos ter uma vida de paz e não andar ansioso? Não ter ambição sobre algo que está acima da nossa capacidade. Não fazer conta que você não pode pagar. Não querer desejar aquilo que você não pode manter. Aleluia! Porque muitas das vezes nós queremos algo que está acima da nossa alçada. Nós desejamos coisas que nós não podemos pagar por elas. Porque nós temos que ver a nossa realidade, irmãos. Aleluia! Aleluia! Muitas das vezes nós procuramos provas com as próprias mãos. Muitas das vezes nós queremos algo que não podemos pagar, que não podemos viver. Nós queremos muitas das vezes ter um padrão de vida que nós não podemos ter. E isso gera o quê? Dívida. E aí isso tira a tua paz. Porque muitas das vezes a dívida de hoje, irmãos, é o quê? A ansiedade, a preocupação do povo de hoje é o quê? É a dívida que muitas das vezes nós fazemos e não podemos pagar. E aí ficamos preocupados, lutando, e tem que trabalhar e tem que fazer isso. Às vezes tem pessoas que vai e arruma 3 serviços até para poder manter uma vida. Que às vezes não pode nem usufruir, só sabe trabalhar, não pode nem usufruir daquela vida que tem, daquela casa que tem. Ah, não, irmãos, então a gente tem que vigiar sobre isso também, que é um dos tópicos aqui. E outra coisa, a gente tem que o quê? Aprender a viver a vida. Aleluia, viver a vida em paz, sabe? Em qualquer situação. É igual o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Ele sabia o que era não ter nada para comer e ele sabia o que era ter muita coisa para comer. Ele viveu isso, apóstolo Paulo. Então nós temos que saber o momento da gente. Nós temos que ser humildes, irmãos. Muitas das vezes o que nos falta é humildade para reconhecer. Imagine Jesus, ele, o Rei da Glória. Ele veio tão humilde, tão simples, ele nos ensinou o que é ter humildade. E ele sendo filho de Deus Todo-Poderoso. Mas ele veio
de uma forma tão humilde. Por quê? Porque ele quis nos ensinar algo. Aleluia! Nós devemos ser assim. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida de humildade, sermos simples, não digo para você andar com trapo, não. Não digo para você andar de qualquer forma, não comer uma coisa boa, não. Não digo isso para você. Aleluia! Mas eu falo de uma forma simples e humilde. Sermos humildes, sabe? Não precisamos querer coisas tão absurdas, sabe? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Ele cuida de você. Nunca se esqueça disso. O Senhor, Ele cuida de você, Ele te vê. Ele sabe da tua dor, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do teu amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer com nós amanhã. Mas Ele sabe. Aleluia, descansa nele. Descansa nele. Busca primeiro as coisas do céu. Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra de hoje. Fazia tempo que eu estava sumida um pouquinho, né? Mas o Senhor vai trabalhando. Muitas das vezes lá, né? A gente sabe que tem tempo, né? O rei Salomão, ele fala, tem tempo para todas as coisas, né? Então, tem hora que a gente tem que se afastar um pouquinho e o Senhor ir trabalhando no vaso, moldando, capacitando, né? E o Senhor, Ele vai nos capacitando, nos ensinando. Então, eu estou nas mãos do olheiro e ele vai, moldando o vaso, capacitando. Ainda não tá muito bom aqui, então deixa eu, moldar mais um pouquinho. Então é isso, irmãos. Estava um pouquinho desaparecida, né? Por conta do trabalhar do Senhor, mas o Senhor, Ele vai nos ensinando, nos capacitando. Glória a Deus, amém, irmãos? Então essa é a palavra de hoje, descansa no Senhor. Vou estar fazendo uma oração. Quem tiver pedido também de oração, coloca aqui, irmãos, comenta aqui, que a gente vai estar apresentando, missionária Angélica, juntamente com a missionária Socorro, com as demais irmãs ali do Circo de Oração, da nossa comunidade, da nossa igreja ali, tá? Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração dos irmãos. Quem estiver próximo aqui a mim, aqui no Paraná, quem morar ali em Maringá, faça uma visita na nossa igreja. Nossa igreja fica ali, no Jardim Industrial ali, próximo ao Parque do Japão, ali em Maringá, um local bem conhecido, né? Um dos pontos turísticos ali de Maringá. Então, é bem conhecida mesmo, é bem ali próximo. Faça uma visita para nós. Amém? Então, vamos estar orando. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor amado, nós pregamos, Senhor, a Tua palavra nesta manhã. Lança, Senhor amado, que a palavra nos diz para nós lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, o Senhor é o Deus que cuida do Teu povo. O Senhor é o pastor que cuida das Tuas ovelhas, Senhor. O Senhor não nos abandona, meu Deus. Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, lançar sobre Ti toda a
nossa ansiedade, Senhor. Que nós venhamos buscar primeiro as tuas coisas do reino dos céus. E nós sabemos que o Senhor cuida do resto. Ah, Senhor amado, eu não sei, meu Deus, quem vai me ver, quem vai me ouvir neste momento. Mas tu sabes, Senhor. Alcança, Senhor, o pedido de cada um. Alcança, Senhor amado, neste dia, meu Deus amada, cada vida que está aqui, Senhor, meu Deus. Nós te pedimos, meu Pai, nós te clamamos, Senhor, por uma resposta. Meu Deus amado, entra com providência, meu Deus, na vida, meu Deus. Cura, transforma, liberta, Senhor, de toda ansiedade, meu Deus. A vida de cada um que está aqui, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus. Neste dia, Senhor, vá de encontro, Senhor amado. Acampa os teus anjos ao redor, meu Deus. Cuida, Senhor, de cada vida, meu Deus. Transforma, liberta, fortalece, meu Deus. Derrama da tua graça, da tua unção, meu Deus. Enche, Senhor, com teu bom ânimo. Meu Deus amado, em nome de Jesus, com a tua paz, meu Deus. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos viver uma vida, meu Deus, de paz, Senhor. Mesmo em meio às lutas, Senhor. Mesmo em meio às tribulações que muitas das vezes nós passamos. Mas que o Senhor sabe, meu Deus, que nós venhamos, meu Deus amado, transmitir, Senhor, e nós venhamos viver, Senhor, a tua paz, meu Deus, sobre as nossas vidas. É o que eu te peço neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz, em nome do Senhor Jesus.